Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de conversação interativa. Hoje é Lesson 20, Common Questions, perguntas comuns, né? Common Questions. 20, a pronúncia, né, que você aprendeu falando T, os americanos não gostam de pronunciar esse T, aí já parte do N direto para o Y e falam 20. Então o 20 vira 20 e o T vira Ni, né? Então é 20. Ok? 20, 20. Não que você não possa falar 20, ok? Só que a maneira das pessoas falarem comumente é 20 e é melhor que você se acostume com ela, porque senão você de repente não vai entender quando o americano estiver falando o numeral 20. Então vamos... Desculpa. Vamos aqui à leitura. Os dois personagens é Carol e Brian. Eu vou beber um pouquinho d'água aqui para lubrificar a garganta. Como sempre, né, faço a nossa leitura e depois os comentários. Brian, do you know how to speak English? Yes. Where did you learn? I learned in college. You speak really well. Thank you. How long have you been in the US? 3 weeks. Is your wife with you? Yes, she's just got here yesterday. Have you been to California before? No, I've never been there. Have you ever been to Las Vegas? Yes, we went there once on a business trip. Ok? Então vamos lá. Bom, começa com a Carol cumprimentando o Brian, né? Brian, cumprimentando não, perguntando a ele. Do you know how to speak English? Você sabe como falar inglês? Do you know how to speak English? Deixa eu dar uma dica para vocês. Olha o tamanho dessa expressão. Quantas palavras tem aí, ó. Do you know how to speak English? Vocês sabiam que você pode usar o verbo can, que é o verbo poder, para fazer essa mesma pergunta? Essa pergunta é assim, você sabe falar inglês? Você pode perguntar, can you speak English? O verbo poder é usado como saber quando se trata de habilidades físicas ou intelectuais. Ora, se eu posso resolver com 4 palavras, can you speak English? Para que usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras para fazer a mesma pergunta? Então, normalmente, as pessoas usam o verbo can para perguntar quando a pessoa sabe fazer algo que exige habilidade física ou intelectual. Ora, saber uma língua, uma outra língua além da nossa, exige uma capacidade intelectual, né? Um tempo necessário de estudo para poder aprender. Ou você vai usar o verbo know how, não é apenas know, teria que ser know how, ou você vai usar o verbo can. Então, futuramente vocês vão se acostumar com essa ideia. Nas nossas aulas de gramática vocês aprenderão sobre os verbos chamados modais, e esse verbo poder é um desses verbos chamados modais, e que ele é tratado de maneira diferente de outros verbos em inglês, e aí você perceberá que uma das aplicações dele é fazer pergunta ou afirmar coisas relativas a saber no sentido intelectual da coisa ou físico da coisa, e aí você vai com certeza preferir usar can. Eu acho que nenhuma pessoa normal prefere usar 7 palavras em vez de usar 4 e resolver o problema, ok? Então, mas vamos ficar com essa frase, que é uma frase para quem está começando, né? Do you know how to speak English? Vocês já ouviram falar na palavra know-how? Né? Know-how, conhecimento, né? E aí, o know-how, o verbo saber no sentido de conhecimento intelectual, né? E aí o Brian responde, yes, sim. Where did you learn? Onde você aprendeu? Olha lá o did aí, né? Para fazer a pergunta ficar no passado, né? Where did you learn? E esse did you, ao emendar, fica meio R, né? Did you learn? Onde você aprendeu? I learned in college. I learned in college. Eu aprendi na faculdade. College é a faculdade, não é colégio, lembre-se disso.
E aí a Carol diz, you speak really well. Né? Você fala realmente bem, né? Bastante bem, muito bem, né? A gente tem várias expressões que a gente poderia usar, né? Eles usam really well, really well. E aí o Brian responde, thank you, obrigado. E pergunta, how long, lembram-se, né? How long é o quanto tempo, né? How long have you been, você tem estado? É a mesma coisa que a gente perguntaria, você está, né? How long have you been in the US? Quanto tempo você tem estado nos Estados Unidos? Há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Eu acho que um brasileiro preferiria falar dessa maneira, né? Aí o Brian, 3 weeks, 3 semanas. Is your wife with you? With you, que a gente emenda esse with com you, com som meio desse TH também, né? With you. A sua esposa está com você? E aí ele responde, yes. She just got here yesterday. Ora, she just... Quando a gente usa esse just, indica que a coisa acabou de acontecer. She just got here, got no sentido de chegar. Então, ela acabou de chegar yesterday, ontem. Ok? Just got here, acabou de chegar aqui ontem. Ok? Lembre-se da utilização do just antes de um verbo para indicar que a coisa acabou de acontecer. Ok? E a Carol vai dizer, né? Vai perguntar, have you been to California before? Você já esteve na Califórnia antes? Repara que se você traduzir essa frase ao pé da letra, né? Have you been? Vai dar a impressão de você ter estado na Califórnia antes. Quero lembrar vocês que o pretérito perfeito na língua inglesa pode ser feito com verbo com ed, mas normalmente as pessoas utilizam um tempo verbal chamado presente perfeito, que se a gente traduzir ao pé da letra, na maioria das vezes não dará muito certo como se eu traduzisse ao pé da letra essa frase. Então aqui, apesar de você ter estado, a gente vai traduzir como você já esteve, você esteve na Califórnia antes. E o Brian responde, no, I've never been there. Eu não tenho estado, eu nunca tenho estado. Vai ser o quê? Eu não estive, ok? Pretérito perfeito feito com o chamado presente perfeito. Eu não estive lá, né? I've never been there, né? Ou lá, ou o there poderia ser aí também, né? Here, aqui, there, aí, ali, lá, ok? Lembram-se disso. Bom, deixa eu só fazer um comentário sobre o presente perfeito para que vocês não se assustem. É das coisas que mais gera confusão na cabeça dos brasileiros saber como se usa o presente perfeito em inglês. Por que gera confusão na cabeça das pessoas? Porque as pessoas têm o hábito de traduzir as coisas de forma literal, palavra por palavra. E não entendem qual a lógica, qual o raciocínio que existe por trás destas palavras. Por que eles usam essa forma e por que nós, ao traduzirmos, não fica do jeito que a gente gostaria que ficasse? Bom, essa questão leva umas 3 semanas em aulas presenciais para ser explicada. Não que seja difícil, é fácil, mas o treino é que faz você automatizar essa aplicação do presente perfeito. Assim, eu seria capaz de explicar para você de maneira bastante resumida, em pouquíssimas palavras, e você vai esquecer de qualquer maneira. Então, nas nossas aulas presenciais, nós teremos um momento dedicado ao aprendizado do presente perfeito. E isso é coisa que eu já vi gente que já terminou o curso de inglês e não aprendeu, e todos os meus alunos mais avançados aprendem e fazem isso automaticamente. Eu já tive uma moça que veio fazer inscrição no meu curso e ela não foi ela que veio fazer a inscrição, foi a mãe dela que estava fazendo a inscrição,
E ela conversando comigo enquanto a mãe preenchia lá o contrato, ela falou comigo que a única coisa que ela não tinha entendido em inglês foi o tal do presente perfeito. Ao longo de 6 anos fazendo curso, ela não tinha entendido. Aí eu falei assim, agora você vai contar coisa que acabou de acontecer, coisa que pode acontecer de novo, daqui a algum tempo voltar a se repetir. A gente usa o presente perfeito em vez de usar o passado simples, aquele passado com ED, quando os verbos são irregulares. Então é aquelas coisas que acabaram de acontecer, aquelas coisas que porventura voltarão a acontecer. Então, que ideia é essa do tal dos tempos chamados de tempos perfeitos, do presente perfeito ser utilizado? É a ideia de que passado próximo e passado distante. Tem coisas que acabam de acontecer, a gente usa o presente perfeito. Coisas que não acontecem mais, a gente usa aquele passado com ED, assim, de maneira bem resumida. Eu já falei com vocês que isso leva 3 semanas. Então eu falo assim, eu bebi água, acabou de acontecer. Eu bebi a água, é algo que não acontece nem mais, né? Eu falo assim, eu bebi cachaça, eu sou um cachaceiro. Eu bebi a cachaça, eu deixei de ser cachaceiro. O eu bebi seria usando o presente perfeito, porque é um passado bem próximo. E o eu bebia seria um passado distante, que nem acontece mais. Esse provavelmente será feito com ED. Mas cuidado que essa explicação foi rápida e não é só isso, ok? Então nós teremos a oportunidade de estudar isso detalhadamente, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em aplicar automaticamente, ok? Bom, continuando aqui na nossa lição, se eu só voltar aqui, então ela fala, né? Have you been to California before? E ele responde, no, I've never been there. E aí, de novo, ela aplica o presente perfeito, né? Have you ever been to Las Vegas? Você já esteve em Las Vegas, né? Have you ever been to Las Vegas? E aí ele responde, yes. I went there, eu fui lá. I went there, porque eu não falei o T, porque eu juntei com there, né? I went there once. Repara a pronúncia dessa palavra, não é ons, é once. Não tem uma letra U aí, né? Mas a gente pronuncia como se tivesse um U antes do O. Yes, I went there once on a business trip. On a. Vai juntar o N com A, né? On a business. Olha aí, ó, não vai ler esse U, né? É bis. Eu falo, por favor, por que não botaram um I antes do S e jogaram esse U para fora? De fato é bis, né? Não é buzi. Eu também não sei. Assim, as línguas têm essas coisas. O inglês, então, tem essas coisas que umas letras que a gente não sabe nem por que ela aparece ali. Mas a pronúncia é business, ok? Trip. Então eu fui lá uma vez em uma viagem de negócios, business, ok? Bom, então vamos retornar lá em cima e fazer a nossa leitura pausada. Common questions. Brian, do you know how to speak English? Yes. Where did you learn? I learned in college. You speak really well. Thank you. How long have you been in the US? 3 weeks. Is your wife with you? Yes, she just got here yesterday. Lembrando, got ou got, né? Os americanos preferem pronunciar got. Então, yes, she's just got here yesterday. Have you been to California before? No, I've never been there. Have you ever been to Las Vegas? Yes, I went there once on a business trip. Ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.